Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Maria Clara e hoje nós vamos trabalhar um tópico muito importante na nossa disciplina de Teoria e Prática de Administração de Serviços Públicos. Bom, como todos vocês já sabem, que a gente já teve uma primeira conversa, nós estamos trabalhando o tema dos instrumentos de políticas públicas. E qual é a importância desse tema para nós aqui na nossa disciplina? Bom, a gente sabe que o poder público e a administração direta, indireta e as várias pessoas e organizações que ajudam a gente a alcançar o bem comum trabalham em diferentes frentes e ajudam a discutir, a aprimorar e a desenvolver as práticas de como resolver um problema público, cada um assim no seu campo de atuação, mas juntando tudo isso, né, se a gente for agrupar todos esses elementos e esforços, a gente tem assim um leque, uma miríade muito grande de formas de a gente contribuir nesse trabalho e nessa entrega de serviços públicos. Então, os grandes pesquisadores que se dedicaram aí no campo de políticas públicas começaram a perceber que é muito importante a gente entender como que o governo faz isso, como se faz, né? Que ferramentas que a gente tem à nossa disposição, que recursos a gente pode aplicar, enfim, né? Tudo que envolve esse tema dos instrumentos de política pública. Vamos dar uma olhada? Então, o que eu preparei hoje para a gente dar uma trabalhada sobre o tema é nós pensarmos primeiro nesse leque, entendermos um pouquinho quais foram as primeiras classificações e critérios que a gente poderia utilizar para classificar esses inúmeros instrumentos de política, que no fim eles vão nos dizer muito como nós fazemos política, né? Esse é o pressuposto assim principal que esses estudos fortaleceram, né? E principalmente esse ponto de que as ferramentas ou os meios que nós aplicamos determinam a política em si, né? E se a gente for pensar realmente como chegam os serviços públicos para nós, por quais meios, por qual tecnologia, né? Ou como é que esse serviço ele é realizado na prática, vemos que realmente é importante essas escolhas, né? Por qual caminho e que instrumentos nós vamos utilizar. Então, isso realmente influencia bastante no resultado final, né? E esse foi um pressuposto de Lovi que até hoje tem assim aguçado bastante a área de políticas públicas para nós entendermos o que é feito na prática. Vamos lá, então? Então, nós vamos começar a comentar um pouquinho sobre esse background histórico dos principais estudiosos sobre o tema, né, o que eles propuseram, o que encontraram, e aí os critérios de classificação que já aglutinaram todo esse conhecimento sobre a área, né? Então, que a gente pode organizar os instrumentos de políticas públicas em dois grandes grupos, como a gente está trabalhando aqui, que são os instrumentos substantivos, ou seja, aqueles que estão buscando aprimorar a forma de realizar os serviços públicos, e os instrumentos procedimentais, né, que eles já buscam melhorar as regras do jogo, interferir no processo de deliberação pública mesmo, né, política, que também é uma dimensão muito importante, no final das contas, ao que chega aqui ao cidadão. Então, começando, fazendo um pouco esse flashback aí sobre as teorias, a gente vai lá para a década de 30, quando o Herbert Laswell, né, um dos grandes autores aí, cientista político, sociólogo, ele também estudou na área de psicologia política, e ele encontrou lá fazendo esse estudo, encontrou lá as primeiras evidências, né, o que ele chamou das estratégias do governo para atingir uma certa finalidade. E essas foram as primeiras coisas que ele descobriu estudando esse campo e estava interessado em entender, então, como que o governo via isso para influenciar nos resultados das suas práticas, né? E logo depois da década de 30, nós temos ali também as contribuições na década de 40 e 50 de um autor chamado Robert Cushman, que ele já deu mais atenção a um outro insight, mas também aí seguindo a linha do Laswell, que ele estava olhando para outro critério, vamos dizer assim. E esse critério era o nível de regulação das atividades do Estado sobre as entidades societárias. Então, ele olhava se estava se usando instrumentos mais coercitivos ou menos coercitivos.
E assim começou, né? Então, por exemplo, aí nessa parte de regulação, a gente pode agora, olhando para a nossa realidade, pensar nas agências reguladoras, né? Que elas fazem esse trabalho de regular algum setor da economia, algum serviço que é feito por iniciativa privada, alguns também aí em parcerias público-privadas, mas enfim, regulam um setor, como o setor da aviação, o setor da energia elétrica, assim por diante. E aí, dando continuidade a isso, né, o campo foi evoluindo. Dois autores que já é conhecido de vocês, o Robert Town e o Charles Lindblom, a gente estudou eles lá em TGAP, são autores que vão falar sobre os princípios da democracia, né, e também o tipo de decisão incremental, mas além disso, eles também estudaram aí um pouquinho sobre esses critérios para a gente classificar os instrumentos de política. E na interpretação deles, eles percebem assim que não só um critério, mas há um conjunto de variáveis que podem influenciar nessas escolhas, né? A influência do mercado, o grau de participação de organizações, né? Também a pertinência do uso do instrumento, conforme a situação, as contingências do ambiente, né? Lembrando que esses autores eles já estão trabalhando teorias da administração, conhecendo e reconhecendo o aspecto do ambiente, né, da contingência, né? Então já tem essa visão mais apurada de que o ambiente, o entorno influencia também no instrumento que a gente vai escolher. Né? Isso também é um pressuposto interessante, porque aí nos permite escolher maneiras de realizar o serviço público que tem a ver com a cultura local, que se ajustam, se adaptam às demandas de um local. Então, isso também é muito importante, e esse conhecimento, então, vai se reunindo em por todos esses anos, né, para a gente entender esses instrumentos de política. E aí, logo depois do Lindblom e do Robert Town, né, a gente tem também, na década de 60, a contribuição do Theodore Levy, Theodore Levy. E esse autor, como eu já tinha comentado para vocês, ele vai trabalhar, né, trazendo também uma reflexão importante, que mais do que a gente talvez olhar para o campo ou área de aplicação da política, né? Quando, por exemplo, a gente está falando de setor da saúde, educação, transporte, a gente está falando da área de aplicação da política, ele percebe que existe algumas coisas em comum entre essas diversas áreas, que na verdade são essas ferramentas ou instrumentos de política pública, né? O formato da política pública que a gente quer trabalhar, e transversais às diversas áreas. Então ele focou em entender esse fenômeno. E ele descobriu, então, ele fez uma nova classificação das políticas, primeiro considerando o nível de sanção que elas colocam, né, aos cidadãos, se é um nível forte ou fraco, e também ao público-alvo que ela se direciona, se é individual ou se é, assim, esfera ampla, né, o coletivo. Então, ele classificou assim, as políticas em 3 grandes grupos: distributiva, redistributiva, regulatória, e depois ainda acrescentou um 4º tipo, que são as políticas constitutivas. Né? E esses 4 elementos, para dar para vocês assim um resumo, elas vão falar do seguinte: as políticas redistributivas, elas vão focar em procurar, partem, né, do pressuposto que o status de quem vai receber a política pode ser diferente, então ela tenta redistribuir recursos e o acesso a serviços e tudo mais. Então, são sistemas, por exemplo, de cotas, de ação afirmativa, que consideram essa diferença das pessoas que recebem. Né? Outros exemplos são a classificação para imposto de renda, né, de seguridade social, que envolve, então, considerar essas diferenças de cada um. As políticas redistributivas então, tem esse aspecto que são voltados ao público geral e tem um nível de sanção forte. Já as políticas distributivas, né, valem assim para todos os indivíduos, mas tem uma sanção fraca em termos de coerção, punição, né, sobre as pessoas. E as políticas regulatórias, elas vão colocar já a regulação mesmo ao indivíduo. Então, elas são
mais forte, dizem o que é proibido, permitido e tudo mais. Dizendo assim de uma forma bem simples, né? E as políticas constitutivas que ele vem a definir depois, elas são aquelas que estabelecem as regras do jogo, ou as regras das regras, né? Então, elas são aquelas que são pouco percebidas pela opinião pública, porque elas são mais administrativas, é a criação de instituições, organizações, né? Organizar, vamos dizer, a casa para daí realizar os outros 3 tipos de política, né? Mas o pressuposto que ficou, então, importante na contribuição de Theodore Lovi é que, então, a política, esses instrumentos que nós escolhemos, determinam a política pública. E aí eu lanço essa pergunta para vocês. Se vocês, pela experiência, percepção de vocês, se vocês consideram que os instrumentos de política influenciam na realização da atividade política em si, né, no sentido de exercício da cidadania e cumprimento da essência do que é política, e também ao contrário, né, fazer a pergunta voltando esse caminho, como que a política influencia na escolha dos instrumentos, né, que também pode acontecer. Então, dependendo se a gente está falando de um instrumento que está sendo aplicado diretamente pelo governo central, aqueles que estão no governo, que têm essa autoridade, esse poder em mãos, realmente a perspectiva deles, a ideologia desse governo também talvez pode influenciar as escolhas desses instrumentos. Então é legal a gente fazer esse pensamento, né, de um para o outro, porque daí a gente começa a entender melhor como que é na prática tudo isso. E aí, depois desse autor, nós vamos trabalhar na década de 70, autores que deram prosseguimento a esse insight e começaram a fazer descobrir outras formas de a gente classificar os instrumentos de política, né? Então, a gente tem na década de 80 os nomes de Bardach e Salomon. Eles vão ver estudos que definiram política em termos de áreas ou campos como inadequados, né? Aquilo que eu comentei para vocês no início, que existem outras formas a gente definir. Melhor a gente olhar para os recursos que o Estado tem para usar, com esse grau de regulação e tudo mais, né? E a gente fazer um contínuo sobre isso. Então, quando a gente está falando de espectros de instrumentos de políticas públicas, né? Vamos pensar assim que a gente tem um leque de opções para usar, a gente consegue chegar a uma classificação e como se nós tivéssemos a opção de ajustar, né? Como é que a gente diz? De calibrar o nível que os nossos instrumentos vão ter de participação do Estado ou não, né? Se você quer fazer a provisão direta de alguns produtos, o Estado aqui está super presente. Ou se há algumas coisas que você pode, aqui na outra ponta, deixar para as próprias organizações voluntárias e para as famílias prover aquela ajuda, aquele serviço, né? Então, existe aí um contínuo que varia entre o menor ou maior grau de participação do governo nos instrumentos e também uma segunda classificação que ela vai também variar nesse contínuo, mas considerando daí o nível de manipulação do governo sobre os diferentes atores e também como que ele vai utilizar da informação para fazer isso, né? Então, na disciplina, a gente vai ver aqui uma lista grande de instrumentos que foram resultado de todos esses anos de estudo e desses autores que contribuíram para a gente entender um pouquinho mais essa área. Então, nesse esforço, né, realmente de agrupar os diferentes elementos, Salomon ele fez 2 perguntas importantes que eu quero compartilhar com vocês aqui, que vai guiar um pouquinho a nossa reflexão sobre esses estudos. Primeiro, que consequências tem a escolha da ferramenta de ação governamental para a eficácia e apuração de um programa de governo? Ou seja, né, o que vai acontecer se eu escolher uma ou outra ferramenta, né, um ou outro instrumento de política pública? Então, isso é uma coisa que a gente, né, na hora do gestor que está lá trabalhando, que precisa deliberar sobre isso, é importante ele pensar, né, quais são os seus impactos, as implicações para vários stakeholders, a gente usar um ou outro elemento. E também que fatores influenciam a escolha das ferramentas, né? Então, pensando nesses fatores que podem influenciar a escolha, teve um primeiro estudo de um autor irlandês, economista irlandês, que ele... economista holandês, é o Kirchen, que ele foi analisar
os instrumentos de política pública na área econômica, né? Então, ele fez uma lista de instrumentos, né? Chegou a 64 tipos diferentes de instrumentos. Então, uma lista bem grande. Mas ainda ele não tinha classificado esses instrumentos, né? Então, por isso que eu lancei para vocês a ideia de a gente pensar assim, dar uma mapeada, fazer isso junto até no encontro futuro, tudo que foi feito desde que a gente começou a ver aqui no Brasil o enfrentamento à pandemia do coronavírus, né? A gente pode listar uma série de coisas e realmente a gente viu coisas acontecendo. Governo, na União, né? Governo central, no estado, no município, pela administração pública, por organizações voluntárias, né? E a gente pode fazer reunir esses vários instrumentos e meios de tentar minorar os efeitos, né, da pandemia e depois tentar fazer uma classificação deles, né? Então a ideia é que a gente consiga fazer esse trabalho aí no próximo encontro e aí a gente pode se colocar um pouco na posição desses estudiosos, assim, que tentaram encontrar um leque de opções de instrumentos, e agora, como é que a gente organiza isso aqui num modelo, né, num framework que faça sentido, né? Que critérios são comuns a esses instrumentos, né? Então, pensando nisso, nós tivemos uma contribuição muito importante de um autor chamado Bardach. Ele descobriu ali o que ele chamou de tecnologias, né? Que também é parecido com a gente dizer as estratégias que o governo usa, né? E ele disse que essas principais tecnologias são fiscalizar, induzir e favorecer, né? E também que o governo tem essa posição favorável de usar os recursos, né? Dinheiro, pessoas, políticas, liderança, para fazer isso acontecer. Logo depois também, outro autor foi falar de elementos como persuasão, troca e autoridade, que também é algo que está ali acessível à administração pública, né? Mas a grande contribuição realmente foi do autor seguinte, o Christopher Hood. Ele fez uma classificação em 4 critérios ou categorias, né, desses recursos que o Estado tem acesso para controlar. E ele criou um acrônimo para isso, né, uma sigla, que se chama, que a gente pode falar que é o NATO, N-A-T-O, que se baseia nos principais recursos que o Estado tem à disposição. O N vem da sua posição, né? A N de nodalidade, né? Como na teoria das redes, a gente tem o nodo onde se posiciona esse ator, né? E em políticas públicas, o governo tem realmente uma posição privilegiada e central. Então, ele tem, assim, um acesso à informação e o uso que ele faz dessa informação faz muita diferença. Então, a gente vai ver esses elementos que têm a ver com a nodalidade. Aí, o A, né, tem a ver com autoridade, que são os recursos e tipos de instrumentos que estão relacionados à autoridade que o Estado tem, né? Então, ele tem o poder, ele pode adotar medidas de regulação, de controle, de fiscalização, né? E assim por diante. O T, de tesouro, quer dizer, o dinheiro, né? Os recursos do orçamento, né, que o Estado tem à disposição. Então, ele também utiliza isso para criar mercados ou para regular o mercado, para oferecer benefícios fiscais, como subsídios e tudo mais. E, por fim, o O, de organizações, que é a capacidade, então, né, de você trabalhar a partir das organizações que a gente tem. Então, essa sigla NATO, ela fecha esse modelo que o autor Christopher Hood vai propor, e a apresentação, então, a partir de agora, que a gente faz desses instrumentos de política, está baseado nesses 4 elementos, tá? Nodalidade, autoridade, tesouro e organizações, tá bom? Vamos lá. A gente tem, então, primeiro, né, relacionado à nodalidade, que tem a ver com mudanças de grau, ou eles podem, né, a nodalidade, está relacionados com uma mudança ainda, porque embora um instrumento ele se classifique inicialmente em uma dessas 4 categorias, pode haver mudanças, né, ao longo desse caminho, né, nas escolhas. A primeira coisa que pode acontecer é essa mudança ser de grau só, né, ou na quantidade, o montante de uma opção. Então, se eu estou falando em tesouro, e digamos que o meu instrumento de política é um subsídio ou uma ajuda emergencial,
A gente pode manter esse tipo de instrumento e talvez aumentar a quantidade de auxílio emergencial ou diminuir conforme vai se estudando isso, né? Então, a gente vê que uma forma de mudança é mudar essa gradação, essa quantidade, né, montante do instrumento. Uma outra forma de mudança, daí maior ainda, e talvez ela exija um custo de transação maior, é você mudar o tipo de instrumento, né? Você tem um instrumento que é um subsídio fiscal, e você pega e modifica isso para uma... Digamos que você está tentando trabalhar com um subsídio fiscal para a indústria, e para acelerar ali um segmento industrial, mas talvez percebeu que o subsídio fiscal já não está ajudando tanto, você parte para um outro instrumento, você vai criar uma agência de apoio à indústria, né? E aí, ou seja, você está criando uma organização. Então, pode haver essas mudanças, essas escolhas por trabalhar com diferentes tipos de instrumento, né? Então, assim, a gente pode ver que vai variar o que vocês vão encontrar de opções do Estado, e na prática um programa, uma política, ela vai ser uma aglutinação, ela vai envolver vários instrumentos diferentes, né? Então um complementa o outro, a gente tem a provisão direta, a gente pode ter parceria público-privada, a gente pode ter um benefício para o mercado para ajudar aí numa área de política pública, e a gente pode ter também as organizações voluntárias entrando com uma parcela dessa ajuda. Então, a combinação disso tudo é o que normalmente a gente vai encontrar na prática, tá bom? Todo mundo trabalhando aí no seu campinho, né? E aí, então, esses instrumentos, as principais características, né, são esses dois grupos que a gente propõe na disciplina. Os instrumentos substantivos, que são esses que buscam, né, atuar para a prestação de serviços, né, envolve organizações, empresas, ou uma mudança aí de alíquotas nos subsídios, né, ou seja, tudo aquilo que é mais substantivo, concreto, que a gente consegue realmente perceber mais aqui na realidade, porque ele trata de aspectos relacionados à entrega do serviço público, né? E os outros instrumentos que são procedimentais, eles vão dar a base, vão preencher, vamos dizer assim, o meio de campo dos instrumentos substantivos, né? Porque eles vão ajudar, são aqueles aspectos que ajudam na formação e na melhoria do processo político, das deliberações mesmo, né? Então, por exemplo, criação de comitês, conselhos consultivos, comissões de inquérito e tudo mais, são alguns desses casos. Então, vamos dar uma olhadinha um pouquinho em cada um, começando então pelos substantivos. Os instrumentos substantivos aí a gente vai ter desde aqueles, então, que o Estado participa mais, até os que o Estado tem um nível baixo de participação. Então, o primeiro deles é que o Estado participa bastante, né? E é uma opção que se tem adotado bastante, que é a da provisão direta. Ou seja, é o próprio poder público que vai prover os serviços públicos, né? E a provisão direta, ela envolve algumas áreas, assim, que são essenciais, né? Na administração pública, que é a área, por exemplo, de policiamento, de defesa, relações diplomáticas, né? Saúde, educação, coisas assim bem essenciais, né? Então, geralmente o Estado tem vantagens em manter essas atividades acontecendo por ele mesmo, porque tem o maior controle, acesso à informação e recursos, né? Já tem uma estrutura organizacional grande, então pode manter o uso disso. Por outro lado, a gente pode encontrar algumas desvantagens com a provisão direta. O que vocês me ajudam a relembrar que seriam essas desvantagens? Bom, a gente tem a questão de, por buscar sempre accountability no Estado, né, principalmente as democracias que buscam isso, pode ser que a gente tenha um sistema um pouco inflexível, né, e talvez não seja sempre tão eficiente, né, a execução dos serviços. Pode haver falhas e tudo mais, né? Então, esses são alguns dos aspectos, talvez, que seriam desvantagens aí na área de provisão direta, né? E exemplos essas áreas grandes que eu já disse para vocês, né? Que são os serviços essenciais, né? Então, as organizações diretas aí que estão fornecendo a área de educação, né? A gente pode ver aqui com a nossa casa e assim por diante. O segundo instrumento substantivo, ele é conhecido por empresas públicas ou
uma segunda elemento dentro de empresas públicas são as empresas de economia mista, né? E esse tipo de serviço, essas empresas, elas têm uma composição, né? Não só assim os seus acionistas e os seus acionistas majoritários ainda são o governo, mas também entram aí com empresas públicas envolvendo os acionistas pessoa jurídica, pessoa física, estrangeiros, enfim, outras participações aí no seu sistema de ações, né? Então, ela já tem essa economia mista, mas chamamos de empresas públicas ou elas também são conhecidas como paraestatais. E aqui que a gente tem exemplo, até já comentei algumas vezes com vocês, né, das instituições financeiras como o Banco do Brasil, Caixa, que elas estão nesse formato, estão conhecidas como empresas de economia mista, e uma das características que não é tão fácil classificar se é economia mista ou se é empresa pública, é o grau de poder que ainda o governo tem para nomear os seus conselhos, né? Então, essa é uma característica bem importante, né? Então, se olha muito para isso quando a gente quer definir se é empresa pública ou se não é. Então, a gente fica de olho nisso, né? E as vantagens, vamos para os serviços públicos, né? As vantagens que a gente tem nesse tipo de instrumento é que a gente consegue, assim, ter uma economia de custos para você fazer a gestão de todo esse setor, né? Realmente se destaca aí a área de bancos, então eles são empresas públicas que conseguem, assim, resolver e atender muito na questão de serviços e políticas econômicas, né? Então, são importantes nessa área, né? E também outras políticas que envolvem crédito, empréstimos e recursos que chegam através dessas empresas públicas até o cidadão, até o agricultor e assim por diante. Então, a gente tem essa importância, tem esse benefício, mas isso, por serem eficientes e tudo mais, né, buscam lucro, e esse lucro ele pode retornar como uma receita para o Estado, então, e isso ser bom para pagar dívidas públicas e tudo mais, né? Mas também tem algumas desvantagens que pode haver por parte dos gestores dentro da empresa pública, pode haver uma desarmonia entre os princípios assim do que a gente busca como governo e o que ele está fazendo lá, quando ele se vê assim no dilema de também atender os interesses dos acionistas. Então, isso que é um pouco complicado na prática, né? Mas, enfim, se consegue fazer assim mais uma forma de você prover serviços públicos, né, através dessa configuração. E as companhias elétricas que a gente tem, né, companhia de água e luz, geralmente são também empresas aí nessa formatação. Então, a gente pode trazer exemplos para entender um pouquinho melhor, tá bom? Agora, aqui seguindo, a gente vai ter outros formatos, né, que são com uma participação menor do Estado, que a gente pode se voltar para entender o papel também das famílias, da comunidade e das organizações voluntárias, né? Então, quando a gente está assim, em contato com organizações voluntárias, se você já tiver essa oportunidade, né, nós percebemos que elas chegam com ajuda e com algum tipo de serviço que até onde talvez o Estado não consegue chegar muitas vezes, né? Complementando o que o Estado faz, né? Ou até legitimando o que o Estado faz, dependendo do que se busca ali. E elas têm, então, para o ponto de vista governamental, elas têm um baixo custo, né? E elas têm essa maior autonomia para trabalhar. E também são movidas, né, no caso das organizações voluntárias, né, e das famílias, né? Então, além de ser sem custos, são movidas realmente pela motivação, né, pelos princípios éticos que fazem essas pessoas se engajar nesse trabalho, né? Então, o Estado conta com isso como uma ajuda para causas principalmente relacionadas a ajuda a pessoas em vulnerabilidade, problemas com fome, desnutrição, né? Cuidado à vida, apoio a gestantes, a pessoas assim fragilizadas ou marginalizadas. Então, chega uma ajuda muito grande, né? Então, ali o nosso texto de base até citava as organizações religiosas, né? Que tem um nome para isso, hoje nós chamamos de organizações baseadas na fé,
ou Faith-Based Organizations, e essas organizações, a própria OMS agora recentemente reconheceu o papel delas também nesse momento de enfrentamento do coronavírus, porque essas organizações baseadas na fé ou religiosa, elas também ajudam a comunidade, né? Porque elas são esse primeiro contato, elas conseguem ainda estar presente e ajudar com distribuição de cesta básica e tal, mas principalmente dando um alento aí, ser um suporte espiritual mesmo, para quem está ligado a determinada religião, né? Então, esses grupos também fazem a sua parte aí, ajudando, né? Então, além das próprias famílias e amigos, vizinhos, né? Esse grupo envolve todos esses tipos de organizações e até movimentos. Então, a gente tem, assim, por exemplo, de vizinhos, né? Os vizinhos solidários que ajudam a proteger o bairro e tudo mais, eles estão nesse grupo, né? Que é um grupo que, basicamente, contribui muito, não só para fazer algo, né? Como ali complementar ao serviço público, mas eles se fortalecem ao fazer isso, né? Então, se aumenta na comunidade o capital social, se aprende muito com isso, né? E também se estreitam os laços, né, entre as pessoas e a comunidade. Então, isso tudo é bastante importante e é legal para o Estado incentivar, então, esse tipo de instrumento, né? Depois, gente, uma outra forma de a gente trabalhar substantivamente, aí, ou seja, um instrumento substantivo, é o critério mercado, né? Como que a gente pode desenvolver o mercado ou criar mercado. E esse tema é interessante, assim, não é algo que a gente comumente vai trabalhar em administração pública, mas é interessante observar porque existem algumas maneiras realmente do poder público, o governo interferir no mercado de forma a criar mecanismos que melhorem a condição geral, né? Então, vamos dar uma olhadinha nesses instrumentos aqui que a gente tem listado. O primeiro que é citado é sobre os leilões de... Leilões de direito de propriedade. Esses instrumentos, eles servem para criar um sistema em que você vai poder adquirir um certificado ou uma... assim, através de adquirir uma escolha para compra, né? Um direito de compra, um direito de depois realizar essa compra, essa opção, o Estado com isso ele consegue te oferecer opções ali para que você compre e de certa forma se controle a quantidade, o montante de determinado item, né, que você vai vender ou não. Então é um elemento assim que serve para a gente fazer que o Estado através dele controla um pouquinho o acesso a algumas coisas, né? Um exemplo disso, né, que até a gente foi discutido no texto, é o protocolo de Kyoto, né, que para as organizações que emitem aí gases no meio ambiente, através desse leilão de direito, que se chama, nesse caso é o protocolo de Kyoto, as empresas elas precisam emitir um certificado, né, comprar esse direito de emissão de gases, ou seja, envolve um custo para a organização que está aí emitindo gases no meio ambiente, de forma que ela vai ter que analisar o custo-benefício, se vale a pena ainda continuar emitindo esses gases, né? Então, a dificuldade só nesse tipo de instrumento é definir qual vai ser esse custo, né, que vai levar a organização, talvez, a não emitir gases em excesso, né? Qual que é o máximo, qual que é o valor que vai sensibilizar. Então, é difícil, né, realmente chegar a esses valores, mas seria uma maneira também de você promover um comportamento mais adequado dessas organizações, né, empresariais aí. Então, através desses leilões de direito. Mas existem outros tipos de leilões de direito, não só esse na área de meio ambiente, né? Mas basicamente esse seria um exemplo para a gente entender um pouquinho como é que ele funciona. Aí outros recursos também que são relacionados a desenvolvimento de mercado, envolve também a privatização de empresas, né? E aí esse é um assunto assim bastante discutido em administração pública, polêmico, né? Para se entender até que ponto privatizar é a melhor solução, né? Porque nós podemos estar falando de uma organização que talvez está com alguma dificuldade, algum problema, ligado
a eficiência, né? Ou está com um endividamento muito grande, enfim. Mas qual seria a melhor saída nesse caso, né? O que fazer? Privatizar a empresa? Né? Mudar o sistema de gestão? Enfim, tem que pensar em várias alternativas, né? Uma delas que aconteceu assim, algumas décadas atrás, né, que aconteceu aqui no Brasil também, esse período que foram algumas empresas foram privatizadas, e aí muda a configuração dos acionistas nela, né, e tudo. Um livro que trabalha isso é O Capitalismo de Laços, do Sérgio Lazzarini. Mas, enfim, muda um pouquinho essa configuração e é uma forma de intervir no mercado também, porque quando se privatiza a empresa de um setor, ou seja, se o Estado está dizendo ali que aquela atividade pode ser oferecida por empresas privadas, né, se cria um incentivo de outros empreendedores se inserirem nesse mercado também, né? Mas, dependendo do tamanho, do porte e dos recursos que essa empresa que foi privatizada tem, não necessariamente esses novos entrantes vão conseguir fazer isso, porque eles já estão ali com uma empresa que já tem quase um monopólio, uma força muito grande, né? Então, tem que avaliar realmente muito, né? Muito criterioso essa discussão, tem que ser bem aprofundada sobre a privatização, né? Também existem outras saídas. E um terceiro modo de se fazer esse desenvolvimento do mercado é através da contratação externa de serviços governamentais, né? Ou seja, terceirizações, outras coisas que o governo ele pode optar por chamar aí ajuda de parcerias, empresas de fora para fazer prestação de serviços. Então, essa é uma terceira forma. E também uma forma pouco comentada também, que tem se usado em alguns países, que é a criação de vouchers, ou vales, né? E aí esses vouchers, esses vales, eles serviriam para a gente criar, né, veja, você comprando vale, né? Você, cidadão, você compraria um vale destinado a você utilizar recursos num determinado tipo de produto que você queira adquirir no futuro. E aí, como se fosse um mercado de opção, né? Não sei se vocês têm muito conhecimento, mas você compra esse vale para você realizá-lo mais lá para o futuro. E ao comprar o vale, você está colocando esse recurso já disponível, né, para o governo e tal, para realizar outras coisas. Então, um sistema assim, mais ou menos ligado a essa compra futura e tal, que te daria um direito para você comprar futuramente no setor. E isso também favoreceria para o mercado, porque se você está falando de um vale, por exemplo, vamos dizer que fosse para compra de eletrodomésticos, né? Aí o governo, eu só estou imaginando aqui, né? Se digamos que faz um vale hoje de R$ 1.000 para você realizar daqui a um ano. Mas aí quando você for comprar daqui a um ano, o valor que você vai poder comprar é de R$ 1.500, né? E aí isso incentiva as pessoas a pegar esse recurso financeiro e comprar o vale, né? Para as empresas desse segmento, fica uma garantia que no futuro vai ter uma grande circulação de vales no mercado, né? Esse dinheiro que vai para eles. E para o governo, eles ficam com caixa disponível ali para fazer uso em outras frentes. Então, é um sistema aí que também acaba interferindo um pouquinho no mercado, né? Resumo da obra, esse tipo de instrumento substantivo, então são esses que provocam essas pequenas intervenções do Estado no mercado, né? E, assim, se você tem uma visão mais liberal, talvez, em termos de política e tal, talvez não vai gostar, não vai aderir diretamente a esse tipo de intervenção, mas o fato é que para muitas coisas é importante também que o Estado regule as atividades, né, que acontecem no próprio mercado. Então, ele, para você ter um mercado também seguro, aquecido e confiável, as instituições, as regras do jogo precisam estar bem certinhas, reguladas, né, para proteger os consumidores, para proteger os fornecedores e assim por diante, né? Então, aí chegamos agora, vamos começar a falar dos instrumentos procedimentais, né, que são esses mais relacionados às deliberações, né, voltados para melhorar o processo de deliberação, né? O primeiro que a gente tem aqui são as reorganizações governamentais, né? Esse tipo de instrumento, ele está relacionado com o esforço de se criar ou se reorganizar
internamente, né, as instituições, e o que a gente viu, por exemplo, acontecendo no início em virtude, né, de um resultado das eleições, assim que assumiu o presidente, ele fez uma redução, né, uma modificação ali no número de ministérios, né? Foi um caso de reorganização ministerial nesse caso, né? Foi um exemplo aqui para a gente considerar. Então, essas mudanças, essas reorganizações nas instituições, nas organizações que formam o Estado, elas mudam realmente as relações entre essas diferentes organizações, né? Porque elas mudam essa configuração, né? Então, vai mudar a sistema de comunicação e tudo mais entre os órgãos ou entre departamentos. Então, elas trazem um impacto grande, né? E aí precisamos ver se esses instrumentos, como são esses impactos, se são positivos, negativos, mas, enfim, eles interferem bastante, né? E podem interferir até, assim, transversalmente da União, Estado e municípios, porque aí vai exigir uma readaptação dos formatos de coordenação e tudo mais, né? Então, tudo isso acaba influenciando aqui na ponta. A segunda forma de instrumentos procedimentais são aqueles baseados na autoridade, né? E o primeiro deles se chama regulação de comando e controle. Então, regulação, lembra que a gente citou lá no início as agências reguladoras, né? Essa proposta de a gente criar mecanismos para regular realmente a atividade, seja econômica, seja do cidadão, né? Então, são esses procedimentos que servem para a gente regular essas atividades econômicas, ou ambientais ou sociais, né? Até que o texto deixa entender que, na verdade, quando a gente está falando em regulação, muitas vezes o que é uma regulação econômica, ela também vai ser pode ser uma regulamentação de outra natureza, uma regulação que também impacta no social. Por exemplo, se eu estou falando de salário, né, o salário mínimo, tem a ver com a política da área econômica, mas os seus impactos, eles são N, né, inclusive no impacto social, com certeza, né, pelo o estabelecimento do valor do salário mínimo. Então, se sobrepõe, é uma regulação tanto econômica como social, né? E o salário mínimo seria um exemplo dessa sobreposição desses dois tipos de regulação. Né? O meio ambiente também assim, né? Então, quando você regula a atividade empresarial relacionada à sustentabilidade, regras de preservação ambiental, você está falando, na verdade, de uma regulação que ela é tanto econômica quanto ambiental, né? E assim segue, né, cada exemplo para a gente analisar. Então, quando a atividade é totalmente indesejável, essa regulamentação tende a ser, mais impositiva, protetiva, para que esse tipo de ação ou conduta, né, indesejável não aconteça mais. Precisa dar esse recado para o cidadão, né? Então, se a gente está falando, imagine, né, uma conduta totalmente indesejável, que se descubra que numa atividade de mercado se está comercializando vídeos de pedofilia, né? Então, totalmente precisa ter uma regulamentação muito forte disso para que não se repita, para que se possa atuar com medidas coercitivas para que isso não aconteça mais, né? Então, precisa ter uma regulamentação e essa regulamentação ela acaba também interferindo, né? Dando um recado, vamos dizer assim, para o mercado. Olha, essa atividade aqui é indesejável, não é reconhecida, né? Isso é muito importante também, porque ele modifica a ação dessas pessoas que estão tentando desenvolver essas atividades, né? Então, às vezes, a gente pode estar falando de outra atividade, né? Vamos dizer, uma atividade que seja considerada ilícita e ilegal. Então, quando você regula o mercado proibindo aquele tipo de comércio ou de determinado produto, né? Você impõe isso tanto para os que estão desenvolvendo outras atividades, quanto para aqueles que estão ali tentando ainda de forma sem ser percebidos, né, sem serem pegos e punidos, desenvolver essa atividade. Então, isso também influencia na conduta e na decisão de cada um, né? Segunda forma de trabalhar com regulação e controle
né, além dessa que o governo, o poder público coloca para os demais atores, se chama de uma regulação autorregulada ou uma regulação delegada, né? Quer dizer que quando os próprios atores, quando as próprias organizações criam regras para si mesmas, né? Para se autorregularem. Então, existem alguns segmentos onde isso pode acontecer. Por exemplo, nas associações profissionais, elas têm autonomia para regular a sua atividade profissional, né? Como o Conselho Federal de Medicina, Ordem dos Advogados do Brasil e assim por diante, né? E tem outros setores também, um tipo de regulação delegada menos explícita, mas também mas também um caso desses, que é a regulação que existe em alguns segmentos, setores da economia, né? Então a gente pode lembrar aqui, por exemplo, dos serviços de hospedaria, né? Hotéis, bares e restaurantes. Então, tem aqueles sistemas de classificação, certificação, né? Dos hotéis em 3 estrelas, 5 estrelas. Aquilo são mecanismos criados pela própria indústria, esse segmento, para qualificar suas atividades, né? Pode ser critérios para certificação ambiental, a gente pode estar falando disso e tudo mais. Então, são outras formas de você regular essa atividade, promovendo, assim, que ela se desenvolva, né? Então, alguns segmentos industriais criam essas formas de regulamentação e padrões, né, de produção, ok? Aí, uma terceira forma de regulação são os comitês consultivos e quangos, né? Que o pessoal da turma ficou perguntando, professor, mas o que é esse quango? Já vamos falar, então. Mas é super simples a ideia, só realmente porque a gente ainda não está familiarizado com a palavra, né? Os comitês consultivos, eles são aqueles órgãos de conselho, comissões, que são principalmente comitês assim que são reunidos, boards, para deliberar e ajudar com especialistas, né, com a experiência de especialistas, ajudar a dar um direcionamento para uma organização ou para uma atividade aí do governo, né? Então pode ter o conselho, assim, um conselho que vai ajudar na área de educação, outro na área de defesa civil e assim por diante. Então eu trouxe alguns aqui só para servir de exemplo para nós. A gente tem, né, no estado o CONSEMA, aqui em Santa Catarina, que é o Conselho do Meio Ambiente, e também a nível da União, o CONEP, que ele é a Comissão Nacional em Ética na Pesquisa, né? Então aí que toca um pouquinho o trabalho de todos os pesquisadores. E esses conselhos, eles ajudam também, auxiliam o governo, né, com informações, para eles tomarem melhores deliberações sobre esses assuntos que são mais técnicos e específicos, então ajuda nesse sentido. E aí os quangos, né, que a gente trabalhou um pouquinho na disciplina, é que existe um tipo de formatação organizacional, vamos dizer assim, que elas não são são híbridas, né? Elas não são só ONGs, vamos dizer assim. Os quangos são quase ONGs, né? Daí que vem esse nome quangos. E elas são basicamente parcerias, então uma conjugação aí entre iniciativa privada e uma entrada aí com organizações talvez misto, né, entre iniciativa privada e o governo, e procuram, assim, atuam também buscando ajudar como conselho, como representação também de alguns grupos, né? E é um fenômeno que acontece bastante na Grã-Bretanha, né? Então a gente, não sei, vou pedir até para vocês, vamos ver se a gente encontra exemplos pertinhos da gente dessas organizações assim, que é essa parceria, né, para efeitos consultivos e de representação. Aí temos um modo ainda de instrumentos procedimentais. Não, esse nós terminamos, perdão. Agora, né, visto todos esses, a gente vai falar um pouquinho sobre os instrumentos que têm a ver com recursos financeiros, econômicos, né? Enfim, com o tesouro, né, que é o nosso T, lá da nossa sigla NATO. E o tesouro, então, ele envolve os recursos, a capacidade, né, do governo de levantar e distribuir o recurso para quem tem necessidade, seja o mercado, seja cidadão, setor, alguma coisa nesse sentido, né? Então, uma coisa que tipo de
de instrumento é a transferência do recurso, né? Então, essas transferências elas podem acontecer através de instrumentos que incentivam, né, a ação, premiam a atividade que é esperada, ou instrumentos que desincentivam uma ação indesejada, né, para penalizar. Então, pode ter um desestímulo a uma ação, se você cobrar aí um custo por isso, né? Então, vamos ver como é que funciona. Uns exemplos que a gente tem, que são um recurso assim, volta e meia a gente ouve falar, são os subsídios, verbas e ajudas, por exemplo, para escolas, para universidades, para transporte público, né? São enviados. Também tem, dentro de subsídios, incentivos fiscais. Os incentivos fiscais também é um assunto assim, bastante debatido, porque eles são, o governo ele tem, né, já tudo regulado em termos de mercado, a questão da tributação que uma empresa vai pagar, imposto de ICMS, disso, daquilo. Então, o Estado já tem essa receita mais ou menos esperada desse recurso que entra aí nos cofres públicos. Mas, ao mesmo tempo, ele pode criar incentivos para essas empresas ou de algum segmento específico, permitindo que eles deixem de recolher algum imposto, né? Que é o que se chama de, por exemplo, de renúncia fiscal. Ou seja, é um tipo de instrumento fácil de realizar, porque simplesmente é lá o empresário, a indústria, ela deixa de recolher aquele imposto ali, então o dinheiro já fica disponível para usar nos interesses aí do desenvolvimento desse segmento, mas o Estado abre mão de receber esse recurso, né? Até eu estava dando uma olhada, os valores são bem expressivos da quantidade da receita hoje do estado de Santa Catarina, que são a porcentagem que hoje a gente tem de renúncia fiscal e todos esses benefícios aí para o setor econômico. Então, eles têm, desde 2018, tem uma proposta, assim, tudo bonitinho em lei, já aprovada, para se reduzir essa porcentagem da nossa receita que está nesse sistema de renúncia fiscal e da receita do Estado. Então, hoje ela está numa faixa de 27%, eles querem reduzir até 2022 para 18%, porque é coisa aí de 5 bilhões e tal, então é bastante. Então, já está tentando, o Estado está trabalhando nesse sentido de reduzir um pouco esse montante aí de renúncia fiscal, né? E uma outra forma também de aquecimento da economia e tal, que ajuda não só ao setor empresarial, mas as pessoas físicas também, são através de empréstimos, né? Empréstimos que podem ser disponibilizados para o mercado com uma taxa abaixo do habitual, né? Para realmente facilitar o acesso a crédito. Então, por exemplo, a gente viu aí nesse período da pandemia, né, que houve alguma facilitação de acesso a empréstimos para ajudar aí o microempresário e tal, os empreendedores, para dar conta aí do recado, né? Então, é uma forma também no subsídio, né? Mas lembrando um detalhezinho que a gente considera que é um subsídio, esse tipo de empréstimo, somente quando somente essa diferença na taxa. Vamos dizer que a gente está falando do empréstimo a longo prazo para a empresa, que a taxa habitual é 8% ao ano. E aí se cria um subsídio especial para essas empresas, que a taxa vai ser a metade, 4% ao ano. Então, a gente vai considerar o subsídio é só essa diferença do 8 menos 4. Então, o subsídio são só esses 4% a menos que esse segmento da indústria vai deixar de pagar, tá bom? Observações aqui, regulações, elas restringem a quantidade de um bem ou serviço, sim, também representam subsídio aos produtores, né? Vantagens, participações individuais. E aqui minhas anotações sobre Santa Catarina, redução gradual, né, que é a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, que essa redução aconteça. Em 2018 foi 5,8 bilhões, o total de benefícios fiscais, né? E agora se pretende chegar aí, reduzir bastante esse percentual para no máximo 16%. Então, atualizando a informação para vocês, é isso aí.
E aí também foi criado para conduzir esse estudo e fazer esse acompanhamento um grupo de trabalho sobre os benefícios fiscais do Estado. Até tem uma sigla para isso, GTBF. Esse grupo de trabalho, então, olha só, ele é um tipo de conselho que foi criado, né, que a gente viu antes ali, uma forma de você também, um outro tipo de instrumento para cuidar do instrumento benefícios fiscais no Estado. Né? Então, a gente vê como as coisas são coordenadas e na verdade, a gente tem num programa, num objetivo de política, vários instrumentos relacionados, tá bom? E aí, existe aquele outro lado, que é os desincentivos financeiros, né? Impostos e taxas de uso, que também podem ser criados para evitar que se tome algumas condutas, evitar certo tipo de comportamento, né? Então, pode-se criar, por exemplo, impostos sobre produtos nocivos, né? Digamos que o Estado queira fazer uma campanha para reduzir o consumo de tabaco, de álcool, né? Ou o número de pesticidas na agricultura, então você pode tributar esses produtos com imposto mais elevado para diminuir o consumo, enfim, é uma medida, né? Então ela vai ter suas vantagens, desvantagens, talvez precisa estar associada a outro tipo de instrumento de política pública para chegar a esse resultado esperado, né? E também existe um outro tipo, que são as taxas de uso. As taxas de uso, elas estão relacionadas a criação realmente de uma alíquota que também vai modificar um pouquinho a lógica aí, as regras do mercado. Você pode criar uma taxa de emissão, né? Uma taxa para acesso ao centro da cidade, como Singapura fez isso, né? Porque é uma forma de você cobrar das pessoas o direito de acesso à cidade quando ela está, por exemplo, no centro com um movimento muito grande, se cria essa taxa, né? Então, talvez a gente tenha taxas aqui também que foram criadas nesse mesmo, similarmente a isso, para ter acesso aí, talvez, ao litoral, alguma cidade turística que cobra alguma taxa de acesso, poderia ser um exemplo disso, tá bom? Vamos ver o que mais temos aqui. E aqui nós temos ainda, nessa mesma linha de produtos relacionados ao Tesouro, financiamento de grupos de interesse, né? Os grupos de interesse é uma modalidade onde o Estado ele procura assim dar o recurso necessário para que grupos de interesse que têm determinada ideologia ou possam participar mais ativamente nos processos políticos de deliberação, de análise de projetos de lei e tudo mais, participem nesse processo, né? Então, uma forma também de você ajudar para que isso aconteça é investir nesses grupos de interesse. Então, hoje, a gente já tem, assim, que participam na discussão da agenda política e tudo mais. Temos organizações que atuam na esfera local e outros que atuam, assim, internacionalmente nesse tipo de grupos de interesse. Nos Estados Unidos, até, geralmente a gente vê mais o setor privado investindo em grupos de interesse, mas o Estado também entra com uma parcela, então acaba ajudando aí a produzir um conhecimento sobre determinado assunto, sobre determinada pauta, né? E também, então, traz a informação para todo esse segmento. E aí, a gente tem ainda o elemento aqui, companhias públicas de informação, campanhas públicas de informação. Esse grupo aqui que a gente vai trabalhar agora são aqueles itens relacionados à nodalidade, né, que é a posição ou aquilo que o Estado consegue fazer por estar centralmente localizado aí nessa rede, né, de atuação. Então ele tem um privilégio, né, ele tem assim percorre por ele um volume de informações muito grande, né? E através dessas informações, a gente consegue também trabalhar em algumas frentes aí. Então, existem alguns instrumentos baseados na informação. São eles as campanhas publicitárias, o processo de exortação, que é o mesmo que persuadir, né? E ainda as pesquisas investigativas, comissões de inquérito e legislação. Bom, as campanhas públicas de informação, elas servem para transmitir informações, fornecer informações relevantes para a população
e para os atores governamentais mesmo, né, e para orientar sobre diversos temas. Então, a gente pode pensar em campanhas de informação sobre a AIDS, sobre a pandemia, né, sobre várias questões aí que estão tocando as necessidades do país do momento. A exortação ou persuasão, ela é um esforço, assim, conjunto de mudar as preferências e ações dos sujeitos. Então, ela vai além um pouquinho da campanha pública de informação. Ela realmente tem, assim, o propósito de mudar um pouquinho qual que é a preferência da pessoa, a forma de conduta habitual, para que ela faça alguma coisa a mais, além do que só receber a informação, né? Então, ela busca um efeito mais prático aí no cidadão ou numa empresa, através desse tipo dessa transmissão de informação, que se chama exortação, né? Ela tem alguns pressupostos, assim. Então, ela pressupõe, por exemplo, que importante isso, que embora o Estado ele faça esse esforço de provocar mudanças, assim, na conduta e nas preferências, a ação do Estado ela não pode ser coercitiva a ponto de invadir a esfera privada do cidadão. Então, comportamento privado, ele sabe que não vai conseguir modificar, né? Mas o que ele faz é realmente trazer informações, por exemplo, sobre o impacto, as consequências, os problemas de se tomar essa ou aquela decisão, né? Então, por exemplo, na época que se tinha uma política pública muito forte em relação à AIDS, essa exortação acontecia, assim, informando como se prevenir, o que cuidar, o tipo de preconceito que não precisava ter, porque as pessoas na época, assim, se assustavam às vezes com o tipo de só de estar próximo das pessoas, né, que tem HIV. Então, é todo esse tipo de informação que esclarece, que ajuda, e na expectativa da pessoa, então, aderir a essa informação, né, mas ele chega só até esse limite, né, não tenta invadir aqui a escolha pessoal, individual e privada de cada um, né? Então fica nessa expectativa de conseguir a adesão dos sujeitos, né? Para eles aplicarem, realmente mudarem um pouquinho essa conduta. Tem esse ponto positivo que, por ser informação, por ser esse processo de transmissão de informação, ela não tem um custo muito elevado para o Estado, esse tipo de política, né? Mas, então, quando a gente precisa de uma ação imediata, numa situação de crise, a gente não pode contar com esse tipo de instrumento. Precisamos de um instrumento mais assertivo aí para provocar uma mudança ou dar uma resposta rápida, né, para certas situações. Então, depende muito, né, do que nós estamos tratando, do que nós vamos trabalhar para escolher esse tipo de instrumentos. E aí, por fim, pesquisas investigativas, comissões de inquérito e legislação tratam sobre as questões de informação que podem ser acessadas e construídas através desses grupos, né? Então, as pesquisas investigativas, comissões de inquérito e tudo mais, a gente tem como exemplo aqueles grupos formados pontualmente para discutir, para investigar ou para deliberar sobre um assunto, né? E são grupos formados que a gente vê isso acontecendo bastante no Senado, né? Da Câmara de Deputados Estaduais, né? STF, né? Agora recentemente também foi estudado muito essa questão para pensar nas eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então eles criaram lá foram audiências, né, para que se deliberasse, se tivesse um hall de informações melhor para decidir se dava para e quando fazer as eleições sem colocar a população em risco de contágio e tudo mais. Então são esses boards, reuniões e configurações de grupo pontuais que têm um objetivo ali, né? As comissões de inquérito, por exemplo, as CPIs, né? De investigação e tal. Então, eles têm esse objetivo. Criação de organizações especializadas de pesquisa, né? Objetivo, alterar a percepção dos atores, dos subsistemas políticos, de modo a alterar a natureza dos processos, sim. É isso aí. Então, aqui a gente terminou com com esses elementos relacionados à informação, que desde lá a linha de conduta aqui da nossa apresentação, ela estava trabalhando esses 4 elementos, né? Nodalidade, autoridade,
Tesouro e Organizações. Acho que aqui a gente cumpriu uma primeira parte, né, para trabalhar esse tema de instrumentos e políticas públicas. Eu espero que tenha ajudado vocês aí a entenderem um pouquinho melhor dos instrumentos. Agradeço a atenção e até a próxima.